Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análises da Convex Research e nesse vídeo nós vamos falar sobre os indicadores de sentimento, quais são, a sua importância e como você pode utilizar na análise dos seus investimentos. Vamos para o nosso vídeo. Você já ouviu falar que o melhor momento para comprar um guarda-chuva é em dia de sol. Esse ditado ele é simples, mas possui uma riqueza muito importante. A dinâmica por trás dele é muito simples, é a dinâmica de demanda e oferta. O melhor momento para você comprar um ativo, para você comprar um objeto, é quando existe pouco interesse, é quando existe pouca busca por aquele ativo. Apesar dessa ser uma afirmação óbvia e muito simples, a verdade é que no nosso dia a dia, e principalmente quando a gente trata de investimentos, é muito difícil ir contra a manada. É muito difícil ser um investidor contrário, ou seja, comprar aquilo que ninguém se interessa e vender aquilo que está na moda, aquilo que tem um sentimento de euforia. Mas o Humphrey Neal, que é o autor do livro The Art of Contrary Thinking, ou em tradução para o português, A Arte do Pensamento Contrário, ele diz dessa forma: It pays to be contrary. Em outras palavras, vale a pena ser um investidor contrário, conseguir ir contra a maioria, contra a manada e dessa forma obter um retorno superior. E é baseado nesse entendimento que nós utilizamos na nossa análise os indicadores de sentimento, ou seja, uma forma de eu conseguir entender qual que é o sentimento do mercado com um determinado ativo, se é um sentimento de otimismo ou se é um sentimento de pessimismo. E é baseado nesse entendimento que nós utilizamos na nossa análise os indicadores de sentimento, que são indicadores que não derivam da compilação de dados econômicos, mas sim de dados que nos mostram qual é o sentimento do mercado com relação a determinado ativo. E existem dois tipos de indicadores de sentimento, e é importante você saber essa distinção, porque possivelmente pode haver uma divergência entre eles, e isso vai fazer parte, vai ser mais uma peça do quebra-cabeça que você está montando para entender o momento do mercado. Existem os indicadores de sentimento de sondagem, que são aqueles que são pesquisas feitas com os investidores. Basicamente, um grupo, uma instituição vai chegar para você e para outros investidores, vai querer saber qual é o seu sentimento com relação ao mercado de ações, com relação à economia. Você vai dar a sua opinião. E existem os indicadores que são extraídos do próprio mercado. Então, em vez de você perguntar para os investidores o que eles acham, o que você faz é simplesmente extrair aquilo que eles estão fazendo. E essa diferença é importante porque o que você faz, o que o mercado faz é mais importante do que o mercado fala. Por exemplo, no final de 2022, a gente viu indicadores de sondagem para o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana, mostrando um sentimento de pessimismo, ou seja, os investidores não estão esperando um ano muito positivo para 2023. Em contrapartida, o nível de alocação do portfólio das famílias em ações continua alto. Então, os indicadores de sondagem mostram pessimismo, já os indicadores que extraem dados do próprio mercado mostram que não houve nenhum movimento de venda massiva, que não houve pessimismo, não houve capitulação. Então, é importante essa distinção. E nesse livro, A Arte do Pensamento Contrário, uma das grandes lições que ele traz, que o autor traz, que eu quero deixar para vocês, é que a multidão, a manada, ela sempre estará certa durante as tendências de alta ou tendências de baixa do mercado, mas ela estará sempre errada nos pontos de inflexão. Então não é nenhum problema o mercado ficar otimista com um determinado ativo e você ter aquele ativo na sua carteira. O ponto é, em períodos de inflexão, ou seja, quando a gente atinge um extremo, a manada vai estar sempre errada. E assim, o que não faltam são exemplos na história, eventos de bolhas especulativas, desde a mania da tulipa na Holanda, até uma bolha mais recente, que foi a bolha da internet nos anos 2000, e nesses períodos onde o sentimento aflora, a multidão estará sempre errada. Dito isso, os indicadores de sentimento, junto com outros indicadores de valuation, indicadores econômicos, indicadores de price action, é óbvio que você tem que levar em consideração várias esferas do mercado, mas os indicadores de sentimento, eles serão extremamente úteis quando em seus extremos. Então, se você identifica um indicador que está ali numa região neutra, ou um pouco de otimismo, ou um pouco de pessimismo, aquilo não vai contribuir muito para a sua análise. Mas se você identificar que o sentimento do mercado está no extremo
de euforia, de otimismo ou em um extremo de pessimismo, de pânico, aí sim você tem um indicador super importante e super útil para sua análise. E como prometido, vamos aos indicadores, alguns exemplos que eu separei para vocês. E o primeiro talvez seja o mais escancarado, e uma curiosidade é que o economista e o estrategista-chefe da Convex, ele foi um dos primeiros, se não o pioneiro aqui no Brasil, a trazer esse tipo de análise de indicador de sentimento. Eu estou falando das capas de revista. Então, sempre que você vê uma capa de revista estampando um determinado ativo, dando muito destaque para determinada economia, para determinada pessoa, muito provavelmente é porque a gente está no fim do ciclo daquele ativo. Por que isso? Primeiro é importante saber que as mídias especializadas elas vão ter uma assertividade maior, mas quando a gente fala de mídias não especializadas, aquele tipo de conteúdo só vai chegar na capa de uma revista porque muito provavelmente a euforia já veio, tá todo mundo falando daquilo, e aí no final do ciclo que aquela revista vai querer estampar aquele conteúdo. Vou trazer dois exemplos que vai ficar muito claro para você. O primeiro é a revista The Economist com a capa Big Tech's 2 Trillion Bull Run. Basicamente o que a The Economist estava trazendo era o mercado de alta que as principais empresas de tecnologia, em especial as FANGs, a Microsoft, Google, Apple, etc., as principais empresas estavam vivendo. Se você colocar no gráfico, desde o dia em que saiu essa capa de revista, essas empresas passaram por uma correção muito aguda, destaque para a Amazon, destaque para o Facebook. Só que isso não se restringe apenas a empresas ou ao mercado acionário. Por exemplo, a capa da revista Barron's trazia o Jerome Powell, isso no final de 2020, como o grande vencedor ou o homem que havia solucionado o problema do mundo. E por quê? A gente precisa fazer uma breve retrospectiva. Em 2020 a gente viveu o período da pandemia, economias fechadas, os mercados desabaram, você talvez se lembre, se você já investe há um tempo, o mercado de ações, mercado de bonds, criptomoeda, todos os ativos passaram por uma crise de liquidez, então basicamente o mercado todo caiu. E o Jerome Powell, ele é o presidente do Banco Central Americano, o Fed, que é a principal autoridade monetária do mundo, além de ser dos Estados Unidos, do mundo. E o Fed começou uma política de injeção massiva de recursos na economia, estímulos monetários que depois foram complementados por estímulos fiscais do próprio governo, e em pouco tempo o mercado logo se recuperou. Então o mercado acionário que teve um crash, ou seja, uma queda muito rápida no intervalo pequeno de tempo, logo voltou, isso também nos demais ativos, e ele foi considerado o grande vencedor ou o grande salvador da pátria e dos mercados. Isso no final de 2020. O mercado continuou em alta no começo de 2021, mas de meados de 2021, principalmente agora no fechamento de 2022, o que nós vemos é que o Jerome Powell se tornou o grande vilão do mercado, porque aqueles estímulos que foram feitos, lógico que devido também à paralisação da economia, choques de oferta e outros problemas, levou os Estados Unidos e também outros países europeus à maior inflação dos últimos 40 anos. E a grande responsabilidade do Banco Central é controlar a inflação. Então, em 2022, o Fed começou um ciclo de aperto monetário, começou a subir as taxas de juros. A taxa que antes era 0 chegou a 4,5% no final do ano e já está prevista que no início de 2023 chegue a mais de 5%. E o homem que havia salvado os mercados agora é o grande vilão dos mercados. Então, capas de revistas são muito importantes para ativos e também para personalidades. A última capa de revista que eu trago para a gente é uma capa do início de 2022, mostrando um completo ceticismo e pessimismo com o ouro. O ouro que é um ativo super importante nessa dinâmica econômica que a gente está vivendo de estagflação e demonstra também o pessimismo do mercado. E se a gente sabe que vale a pena ser contrário, é um dos ativos para a gente ficar de olho em 2023. Um outro indicador que eu trago para vocês, esse é um indicador de sondagem, onde perguntas são feitas para os investidores. É uma pesquisa que é feita com os investidores da AAII. Essa é uma associação americana de investidores. Então aqui a gente não está falando de qualquer tipo de investidor. São investidores individuais, só que são investidores mais bem preparados.
É como se fosse aquela turma que gosta de estudar bastante. Eles não são profissionais, têm outras carreiras, mas são investidores que também se interessam muito pelo mercado. O que essa pesquisa nos mostra é o quanto de alocação da carteira desses investidores está em caixa, o quanto está em renda fixa, o quanto está em ações e também o quanto eles estão otimistas ou pessimistas. Sempre que chega num extremo, seja de otimismo ou de pessimismo, a gente tem um indicador importante. E por último, o terceiro indicador que eu separei para a gente é um indicador que não é baseado em sondagens, mas é baseado em dados extraídos pelo mercado, que é a razão da put call ou put call ratio. Put nada mais é do que uma opção de venda e call nada mais é do que uma opção de compra. Tudo mais constante, você vai comprar uma put quando você estiver pessimista com o mercado, você vai comprar uma call quando você estiver otimista com o mercado ou com uma determinada ação. Então, sempre que esse indicador, que essa métrica, ela sobe muito, significa que tem um volume de put muito maior do que de call. Então, o mercado está muito pessimista, talvez esteja chegando num determinado exagero. E sempre que essa métrica cai muito, só pensar na fração, né? Se caiu é porque a put caiu e a call cresceu mais. Significa que o mercado está muito otimista. Então, é um indicador super relevante porque ele não é baseado em opiniões. Nós sabemos que as pessoas mentem ou se não mentem, muitas vezes elas falam alguma coisa e elas agem de forma diferente. É o ser humano. Mas esse é um indicador que é extraído dos dados de mercado, então ele é super válido para a nossa análise. E para finalizar esse vídeo, eu quero trazer um trecho do livro Arte do Pensamento Contrário, onde o autor ele dá um aviso para você, investidor. Ele diz assim: e por fim, lembre-se, o perigo do pensamento contrário é estar certo muito tempo à frente dos eventos. Mas se você não estiver certo previamente, provavelmente estará ultrapassado. O que o autor está falando para a gente aqui não é porque você identificou que o sentimento chegou em um dos extremos que você vai fazer determinada alocação e vai ganhar dinheiro num curto espaço de tempo. Só que se você não se preparar antes dos eventos, você com certeza estará ultrapassado e será pego de surpresa junto com a manada.